Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Papo de Valor, videocast da minha coluna, onde a gente debate os temas de economia e negócio aqui do Espírito Santo, olhando para frente, apontando soluções. E no dia de hoje, mercado imobiliário e olhando para frente, né? Olhando para o futuro do mercado imobiliário. Como é que a gente agora vai consumir imóvel? Não é mais só comprar e alugar, é consumir. Como é que isso muda a realidade do investidor, do comprador, do consumidor, do corretor? Muda muita coisa, do empresário da construção civil. E bom, para a gente debater esse tema, dois craques da indústria da construção civil aqui do Espírito Santo, Wilson Camon, diretor da CBL, diretor da NASCA, conhece bastante do tema e vai conversar aqui conosco, e Juarez Gustavo Soares, ex-presidente da ADEME, consultor do mercado imobiliário hoje, referência do mercado aqui no Espírito Santo, vão trocar essa ideia com a gente hoje. E vou começar a conversa de hoje aqui com o Wilson. Wilson, co-living, imóvel por assinatura, é, o senior living, tem muita coisa mudando. Qual o futuro do mercado, Wilson? Para onde que a gente vai? Onde que a indústria da construção civil vai? Eu acredito que a indústria da construção civil está caminhando para atender as pessoas. Ela precisa compreender a necessidade de cada momento da vida da pessoa, de como ela quer usar o imóvel. Acho que a gente está migrando do metro quadrado para o uso. Como que isso está sendo possível? Com a quantidade de tecnologias disponíveis, né? Com os big data, que são as informações que tem de dados das pessoas no mercado, a IoT, que são sensores que informam qualquer tipo de movimento ou de uso, a inteligência artificial, né? Então, todas essas tecnologias, blockchain, todas essas tecnologias estão permitindo o setor da construção civil, que está buscando essa evolução, chegar até o usuário com uma série de facilities que vai melhorar a vida dele. Além disso, tem um novo urbanismo acontecendo, tem preocupação com o bem-estar profundamente. Né? Como você falou, o senior living, a gente tem daqui a acho que 25 anos, metade da população vai ter mais de 60 anos. Então, a construção civil está acelerada nesse sentido, de criar o uso correto para o usuário, para o imóvel e para a pessoa. Entendeu? Acho que nós estamos caminhando para isso. E Juarez, isso é uma mudança, assim, quando o Wilson fala, na resposta que ele deu aqui de 1 minuto e pouquinho, parece que é algo simples, mas não é simples, né? Porque o que o mercado da construção civil está vivendo a mesma revolução que outros setores vivenciaram, o setor de mídia, enfim, todos os outros setores ou vivenciaram, ou estão vivendo, ou vão viver. Como que isso muda para o investidor? Vamos pensar com a cabeça do investidor, né? E do dono da construtora, do dono da empresa. Como é que isso muda ali no dia a dia dele? O que ele tem que fazer para que a empresa dele consiga se adaptar a este novo mundo? Ábido, você disse bem, né? Toda mudança é difícil, toda transformação é difícil, especialmente quando essas mudanças, muitas vezes, elas são rupturas. Né? Muitas vezes não é nem só um processo, é quase que uma ruptura em alguns segmentos, em alguns setores. E nessa ponta, né, do investidor ou do empresário que atua na incorporação ou na construção civil, fica uma dicotomia muito grande, que é o quê? Bom, o investidor e o empresário, ele não pode errar. Né? Então, assim, a margem de manobra dele é muito estreita. E isso faz com que o apetite ao risco seja menor também, de maneira que a gente vê muitas vezes as coisas se repetindo, que é o quê? Bom, é melhor eu correr um risco menor e fazer mais do mesmo do que, eventualmente, eu assumir um risco muito grande. Isso vale para a localização, isso vale para a tipologia. Mas essa mentalidade, ela forçosamente começa a mudar. E começa a mudar pela cabeça do comprador de imóvel. Então, é esse comprador, é esse usuário final e o que ele deseja, ainda que ele não saiba exatamente o que é, porque isso não é um processo totalmente claro, mas começa a mexer
aqui do lado da produção e do lado do investidor. No caso do investidor, o que a gente percebe é o quê? Ferramentas ou atores que vieram a sofisticar algo que já existia. Então, hoje você tem estruturadores, talvez alguns dos principais ou maiores atores hoje do mercado imobiliário no Espírito Santo, não é a incorporadora propriamente dita, é a figura do estruturador, que resolve a questão do funding e, junto com isso, interfere também no tipo de produto que esse incorporador vai fazer. Porque esse estruturador, ele está diretamente relacionado a entregar o resultado para o investidor. Então, ele também é um alavancador nessas mudanças em relação à postura do construtor e do incorporador também. Ele está mais sensível a essas mudanças que estão acontecendo. Então, assim, pelo lado do investidor, a gente vê essa figura acontecendo e vê formas totalmente novas de se investir, né? Então, você trouxe aí alguns exemplos, mas hoje você está tudo muito segmentado. Então, você consegue investir via fundo de investimento, onde você tem, eventualmente, você não está tão preocupado com o produto em si, você está preocupado com a rentabilidade. Você tem maneiras ainda tradicionais de se investir no patrimônio mesmo, no metro quadrado, como o Wilson disse, porém, numa segmentação, seja essa segmentação voltada para o senior living, ou em São Paulo, né, tem os student living, né, meu filho até mora em um lá, e eu como usuário, isso é simplesmente sensacional. Então você tem formas específicas de se investir. Hoje, né, mantendo um modelo tradicional ou dentro de modelos aí, realmente mais disruptivos. Mas eu chamaria atenção, talvez assim, para essa figura que veio profissionalizar o investidor, o recurso, o incorporador e o comprador do imóvel, sabe? Essa figura do estruturador imobiliário, eu acho que foi a principal mudança que nós observamos no mercado do Espírito Santo nos últimos anos. Você falou de risco, eu acho que o grande risco hoje é você não olhar para o que está acontecendo, né? Wilson, eu lembro que você esteve aqui há um tempo atrás, conversando comigo numa entrevista que você me deu, e você citou o exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos, principalmente ali em Nova York. Assim, cita alguns exemplos. O que está acontecendo no mercado norte-americano, que é o mercado mais potente do ponto de vista de mercado imobiliário do mundo, até para a gente que está aqui se situar assim, de qual é o futuro desse mercado. Eu lembro que você falou aqui do imóvel por assinatura. Aquele negócio me acendeu assim, um alerta na hora. Caramba, imóvel por assinatura. Você pensa, carro por assinatura até pouco tempo atrás você não imaginava, né? Mas hoje você tem um monte de empresas. O que está acontecendo lá no mercado norte-americano que você... Não precisa citar tudo, óbvio, mas assim, o que você destacaria? O que vem por aí? Hoje, o comportamento do emprego ele mudou absurdamente. Então, você não tem mais emprego que dura 10 anos, 15 anos. Hoje, o emprego mais desejado do mundo é no Google. Ele dura, em média, 1 ano e 9 meses. Porque o cara quer experiência, ele quer viver. Então, está ficando muito difícil para as pessoas se locomoverem diante da mudança de emprego ou do interesse em ter novas experiências, se moverem rápido. Então, daí nasce uma indústria que eu acho que ninguém esperava, que hoje, os Estados Unidos estão acontecendo, você já tem grandes fundos com volumes absurdos de residências, por quê? Porque você pode ser o investidor do fundo, deter a cota do fundo, receber o dividendo do fundo e escolher onde você quer morar, quer seja pela experiência, quer seja pela necessidade. Então, isso hoje já chegou no Brasil, já está começando a ter os fundos de imóveis residenciais, já chegou no Brasil a tokenização, então você compra um token que dá direito a você ter um imóvel ou parte de um imóvel e ter o rendimento dele, e com esse rendimento você adapta a sua necessidade que tem. Então, a gente já começa a
a ter esse movimento no Brasil. Se você pegar a MRV hoje, ela tem uma empresa, se não me falha a memória, acho que é Lugo, que ela fez dezenas de prédios, onde é todo locado. E aí, como que esse cara usa o dinheiro e faz a reserva financeira dele? Comprou uma cota do fundo, que a MRV é dono. Então, e aí ele recebe o dividendo e ele paga o aluguel. Só que, quando ele quer mudar, ele só arruma a mala dele e vai para outro bairro. Ele não tem mais aquele transtorno, né, de ter que vender meu imóvel, ter que passar por uma série de burocracias, como era o aluguel, e que vem se transformando também no país. Então, assim, isso é uma realidade, isso está acontecendo, né, e eu acho que isso tende a ampliar mais, entendeu? Esse imóvel, principalmente para o cara até os 35, 37 anos, que hoje é outra coisa que a gente tem dado no mundo, vou dar esse dado dos Estados Unidos. O casamento saiu da idade média de 27 anos e foi para 35. Entendeu? O cara está casando mais tarde. O cara está casando mais tarde, mais maduro. Isso tudo impacta diretamente no mercado imobiliário. Impacta no investidor que precisa investir para coisas que vão atender esses públicos, assim como o público de senior living. Então, o que está acontecendo no senior living dos Estados Unidos é uma maravilha, porque estão fazendo prédios e agora estão fazendo senior living inseridos na cidade, que antigamente pensava no senior living que tinha que levar para um sítio, para não sei o quê. Pô, o cara ele quer viver no meio da sociedade, ele quer participar. Senior living, bom dizer, que são os imóveis feitos para pessoas, pensados para pessoas com mais de 60 anos de idade. Eu fui nos Estados Unidos, eu visitei uma rede de repúblicas de terceira idade. Cara, por que não ter pequenas repúblicas organizadas por uma empresa, com assistência, adaptado? Cara, eu achei máximo isso. Você não precisa também estar no senior living com 100, 200 pessoas. Você pode estar num lugar com 10, como foi na sua juventude, entendeu? Então, e isso tudo, os fundos estão, os investidores estão entendendo, tem uma parte que está mais avançada, tem outra parte que está sendo testada, né? Mas o mais importante que eu acho para o investidor não é só ele mais só ter o olhar na commodity, né? Mas também ter o olhar nessa transformação que é o que o Juarez despertou, nessas ferramentas que vão ser esse grande... acho que vai ser uma grande solução para as pessoas, entendeu? Acho que isso tem... Aí você toca no ponto que é o seguinte, que não é mais o ter, é o consumir. É o uso. Exato. Então aí você muda a lógica da coisa, que você passa a ser um prestador de serviço, não é? Ou plugado em vários prestadores de serviço. Exato. Aí, porque isso muda, você falou na inteligência artificial, no IoT, na internet das coisas, né? Como que isso muda a realidade? Aí voltando para aquela pergunta que eu te fiz, como é que isso muda a realidade do mercado? Porque assim, se você passa... Uma coisa é você vender um imóvel. De repente você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida, aquele comprador ali. Ou porque ele nunca mais vai sair dali, ou porque ele não gostou de você e você nem ficou sabendo. Quando você passa a ser um prestador de serviço, você tem um contato com a pessoa o tempo todo. E a troca de dados é enorme. A gente está preparado. Hoje a gente pode não estar preparado, mas a gente vai conseguir se preparar a tempo de absorver essa onda, Juarez? Você acredita? Você está se referindo, no caso, à ponta da comercialização? Exato. O morador daquele imóvel, ele não vai mais comprar e nunca mais te ver. Ele vai passar a trocar com você ali o tempo todo. Sim, cada vez a gente percebe, até a figura da relação do corretor com a imobiliária, ela mudou. Antes, o corretor precisava... Por que ele ficava numa imobiliária? Porque ele precisava da informação, porque a divulgação muitas vezes era cara e a imobiliária fazia esse trabalho. Hoje é uma parceria que se estabelece. Então, o corretor ele precisa da imobiliária, ou quer ter a imobiliária de parceiro, porque a imobiliária cumpre um papel que eventualmente ele não quer cumprir, que talvez de tratar das questões assim, de documentação, para deixá-lo livre, para quê? Para se relacionar com o cliente. Então, os corretores hoje são marcas pessoais dentro de uma outra marca institucional que é a imobiliária. E aí a relação do corretor do cliente tem se fortalecido. O meu corretor, a pessoa a quem eu procuro para me dar as informações, para me ajudar,
seja na venda do imóvel que eu tenho, seja na compra que eu tenho. Então, é o corretor, mais do que nunca, como um consultor imobiliário. E aquela pessoa passa a prestar outro tipo de serviço. outro tipo de serviço, vai acompanhar aquela pessoa, igual tem o agente autônomo de investimento que liga para a pessoa para falar comportamentos de investimento. O corretor tem cumprido esse papel de dar informação, de trazer as novidades, de auxiliar, sim, no melhor negócio, mas não só isso, né? De ser aquela pessoa de confiança. Tanto é assim que o que a gente vê, a gente falava, né, de novos atores que vêm surgindo. Nessa ponta da comercialização, a gente percebe um movimento, por exemplo, né, das franquias. Então, as franquias imobiliárias que chegam para o corretor com solução de processos, com solução de parceria, para que o corretor possa desenvolver o quê? Essa relação com o cliente, ser o corretor de confiança. E aí tem o quê? De um lado, de quem está comprando, o corretor de confiança de quem está comprando, e do lado de quem está vendendo, o corretor de confiança de quem está vendendo. A parceria deixa de ser só rachar comissão, dividir comissão, e passa a ser o quê? De fato, uma parceria na consultoria dos interesses de quem está comprando e de quem está vendendo. Agora, essas novas relações também abrem, certamente as empresas de tecnologia estão de olho nisso, né? Porque isso passa a ser você passa, imagina, a vida da pessoa, né? O sujeito mora dentro do imóvel, pode ser por assinatura, de qualquer forma ali. As empresas de tecnologia certamente já estão de olho num negócio que antigamente era dominado pelas empresas da construção civil, né, Wilson? Totalmente. Porque o que hoje eu acho que, vou pegar o gancho que o Juarez falou, na verdade, tem alguém que bolou uma grande plataforma tecnológica que os corretores estão se plugando a ela. Então, ali, ele passa a ter acesso em coisas que sozinho ele não conseguiria, né? Que é o processamento dos dados, as recomendações, né? Porque ele passa a ter dado do país inteiro, né? Se você pega uma plataforma dessa. E com isso, ele ajuda o corretor a resolver o problema do cliente. Eu acho que a palavra-chave disso tudo é assim, todo mundo vai ter que aprender a ser resolvedor de problema do cliente. Há uma bobagem também que se fala, tipo assim, da substituição das pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acho que assim, o que vai ter assim, é uma evolução do trabalho que é prestado. Vou fazer um comparativo um pouco. Hoje a quantidade, né, de, vamos supor, empresas avançadas que tem, hoje está mais em São Paulo, que é lá que acontece. Então imagina que você pode alugar um imóvel e você ter uma plataforma que faz a curadoria do que você gosta, né? Quando você estiver chegando em casa, o cara fala, olha, o pão que você gosta, o filme que vai passar em tal lugar. Cara, hoje a tecnologia existe para isso. Então, todas essas empresas que estão enxergando um modelo de negócio usando essas tecnologias, elas estão oferecendo coisas muito legais, né? Tipo assim, pô, você já consegue fazer um pedido hoje do seu carro, e se for alguma coisa que precisa ser resfriada, o prédio já está preparado para receber aquilo. Então você já tem lá o seu locker para comida quente, comida fria. Então, os porteiros eletrônicos, né, reconhecimento facial, liberação das pessoas, informação sobre o que está acontecendo em tempo real. E muita coisa disso já chegou em Vitória, né, já chegou no Espírito Santo. Então, assim, tem uma indústria de tecnologia complementando esse produto, desenvolvimento, assim, gigantesca. Não, e me parece óbvio o interesse nesse mercado, porque simplesmente você sabe sobre toda a vida das pessoas. Então, imagina a quantidade de dado precioso que a gente tem aí, né? Então, logo é um ótimo negócio, né? O que precisa agora é a capacidade de você tratar esses dados, entender esses dados, planilhar esses dados e entregar o serviço. Acho que o desafio é esse, né? Vou dar um exemplo sobre segurança, né? No Rio de Janeiro tem uma startup chamada Gabriel, que está revolucionando a segurança dos prédios. Porque você começa a sair do prédio e monitorar quem entrou na sua rua. Se tinha que entrar na rua, se não tinha que entrar na rua, e começa a criar alertas e que melhoram o entendimento do movimento que está acontecendo. Então, isso tudo hoje, os condomínios estão começando a plugar. A gente que faz loteamento, já está chegando nos loteamentos essa tecnologia. Então, imagina, você entregar um loteamento já com
vídeo monitoramento integrado diretamente à Polícia do Estado. Que era um problema gravíssimo Que era dos um problema loteamentos. gravíssimo. Então, você já vai entregando esses dados, e, logicamente, tudo isso dentro da regulação, né, dentro do controle, e em parceria com os órgãos. Então, é muita coisa, Abdo, é muita coisa, é gigantesco. E aí, assim, eu até faço sempre a provocação assim, a nós, empreendedores capixabas, sabe? A gente tem que acreditar mais, a gente tem que acelerar mais, porque tem muita tecnologia que vai ajudar a gente. E a gente está falando do cliente, mas hoje a gente já usa tecnologia para conferir se a execução da obra está batendo com o projeto, né? Você faz as compatibilizações com imagem de BIM, com satélite. Então, assim, há uma verdadeira revolução a caminho, e acho até que a gente está muito atrasado. Apesar de estar acontecendo muita coisa, ainda tem, assim, já podia acelerar mais. Na verdade, a tecnologia está aí, só que a gente precisa mudar a mentalidade, né? Porque, assim, a tecnologia pode, acho que pelo que eu entendi o que você está dizendo, a sua crítica, é que, assim, a tecnologia hoje está ajudando a fazer os processos que a gente fazia no passado. A ideia, o que você está propondo é dar um passo além, né? A gente está encaminhando aqui nossa entrevista para o final, mas eu não posso deixar de perguntar sobre... A gente falou muito de imóvel residencial aqui, até porque é o tema que... Caramba, como é que vai ser a nossa vida, né? Porque a gente está falando aqui muito do ponto de vista do investidor, mas todos nós aqui moramos em algum lugar. Como é que vai ser isso daqui para frente? Mas tem muita parte comercial. Aqui no Espírito Santo tem um crescimento enorme, por exemplo, dos armazéns logísticos. Como é que... do ponto de vista comercial, do ponto de vista de galpões, que essa revolução vai chegar, Wilson? Como é que você está vendo isso? Acho que primeiro ela começou assim, pelo e-commerce, né? O e-commerce explodiu, a última milha cresceu muito, então a construção de galpões explodiu no Brasil inteiro, né? Um volume absurdo. E aí, na sequência, vieram as empresas de facilities, que é o compartilhamento dessas empresas que ocupam esses módulos nesses galpões, né? Desde refeitório, desde salas de reunião, desde de bem-estar, desde segurança, desde coleta de litro seletivo. Então, essa vou chamar assim a primeira revolução. A parte da comercialização, e aí começaram a surgir também os grandes estruturadores, que começaram a juntar os interesses dos investidores, dos usuários, e desenhando os melhores lugares para atrair, que eu acho que isso foi uma grande inovação também. E agora começam a chegar as comercializadoras com mais dados, né? Recentemente, a gente teve a aquisição de uma empresa pela Erea, que é uma investida da Tarpon, que foi a Clique Galpões, que é a Quinto Andar dos Galpões. Quer dizer, alguém se inspirou no que a Quinto Andar fez de revolução de locação e está levando isso para o mercado de locação, que era extremamente tradicional e fechado, vamos dizer assim. Tinha até poucas corretoras. Eu até desconheço, eu conheço poucas corretoras, mas pouquíssimas mesmo, que são especializadas nesse nicho. Então, agora você começa a digitalizar essa área também. Então, eu acho que começa um novo processo de aproximação com essas tecnologias. Agora, no que diz respeito à tecnologia de segurança, das informações, da liberação, que antes gastava muito tempo para portaria, isso está tendo também uma revolução absurda, entendeu? Hoje você libera a pessoa por QR Code, o reconhecimento facial, isso tudo gera tempo, né, de acesso à entrega de carga, à saída de carga, à distribuição. Afora toda a indústria da logística mesmo, né, de velocidade de entrega, né, de necessidade. Então, eu acho que essa indústria começa a acelerar também no sentido de abraçar a tecnologia para melhorar os processos. Mas de novo aquela questão de mudar. Quando, acho que foi, não sei se foi o Juarez, se foi o Wilson, falou o consumo pela assinatura, né? Você imagina isso no mercado de galpões. Por exemplo, você tem uma carga que vai ser, só vai chegar aquela carga naquele momento. Você imagina você conseguir fazer com essa facilidade toda, eu preciso de um galpão por assinatura. É isso que acho que está acontecendo, né, Jorge? Vai passar a acontecer, né? E olha como é que isso facilita a vida do empreendedor, né? Não estou falando do empreendedor, o cara que está construindo o galpão, não, o dono do galpão. Claro que para ele também é bom, mas o empreendedor, o dono da carga, né? Sim, você muda uma lógica que é o quê? Antes, os negócios eram construídos em função da solução que existia. Hoje não, né? A solução, ela vem
customizada, é para atender exatamente o que você precisa, no momento que você precisa e da forma que você precisa. Então, essa inversão, né, quem consegue fazer essa leitura e disponibilizar isso, de fato encontra um oceano azul, né, porque é tudo que se quer, né, facilidade, você ter a solução somente daquilo que você precisa, né? Então, algo muito legal que está acontecendo. Eu vejo essas mudanças todas por uma perspectiva assim, muito positiva, né? Que são soluções que estão chegando. Vai ter coragem para enfrentar, né, Wilson? Não, é só um complemento que vai falando, vai despertando na gente aqui, né? Mas, por exemplo, tem uma indústria que ninguém olhou para os galpões, que é o micro-usuário, que usa 300 metros, 500 metros. Esse cara está espalhado pela cidade. Se você anda em Vila Velha, se você anda em Vitória, aqui na Ilha de Santa Maria, você deve ter, sei lá, milhares de pequenos galpões desarrumados, ficarem inadequados do lado de casa. Então, se somar isso tudo? Agora começa a ter um olhar de fazer os grandes condomínios para receber esse cara. O cara que presta serviço no aeroporto, o cara que presta serviço no supermercado, ele só precisa de 300 metros, às vezes o escritório dele dentro do galpão. Então, nasce agora um outro olhar. Como que eu resolvo o problema desses milhares de pessoas que gastam dinheiro, às vezes absurdo, com segurança, porque estão sozinhos na rua e incomoda a vizinhança. Então, essa inovação assim, de entender isso, dessas necessidades, eu acho que nós vamos começar uma nova onda agora de novos condomínios para atender o pequeno usuário, que às vezes é um pequeno de alto valor agregado, tá? Mas é pequeno para ocupar os grandes modos que foram feitos. E a tecnologia vai permitir conectar esse cara que muitas vezes não conhece o grande dono de galpão, né? Eles vão se conectar. Se você tem um armazém que todo mundo tem uma doca, você só teria uma doca para atender todo mundo. Que todo mundo tem uma empilhadeira, você teria uma empilhadeira para todo mundo. Então você leva para ali não só a solução de espaço, mas uma solução de compartilhamento com uma série de equipamentos que é muito caro você ter sozinho e que pode atender 20, 30, 50 pessoas, um único equipamento, porque o seu uso é muito baixo. Então, eu acho bacana, né, que o Juarez provocou aí, que é entender essa necessidade, né, e construir o produto para esse cara. E você falou do pequeno, a gente está vivendo hoje no Espírito Santo uma onda, já vem acontecendo nos últimos tempos, mas nesse primeiro semestre do ano, uma onda enorme de importação de carros elétricos. Por quê? Porque vai começar uma taxação maior a partir de junho ou julho. O que está acontecendo? Está faltando espaço para carro elétrico. Então, assim, uma coisa casa na outra, do pequeno ao gigantesco, né? É desafiador. O momento é desafiador, mas é nessas horas que a gente cresce, né? Wilson Calmon, muito obrigado. Juarez Gustavo Soares, muito obrigado. O assunto desafia, né? A gente é tanta coisa nova, é tanta oportunidade que a gente vai ficar aqui o dia todo debatendo. E agradeço a você que está em casa. Mais um Papo de Valor e até a próxima.